Olá, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que fazer o cálculo do tecido que a gente vai usar nas roupinhas e como é que faz isso. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reforma de bonecas. Então a primeira coisa que se vem à cabeça é precificação, a precificação pura mesmo. Quanto é que eu gastei, quantos centímetros quadrados que eu vou gastar ou a medida desse gasto. A gente tem que considerar realmente na hora da precificação tudo aquilo que a gente gasta com cada boneca. Qualquer detalhezinho que a gente coloca no nosso ateliê com função do trabalho em si, seja de divulgação, seja ali no nosso durante a venda, que a gente está apresentando para o nosso cliente como é o passo a passo desse serviço que a gente presta, isso deve ser contabilizado. Comecei a fazer agora um cantinho ali, como uma simulação de quartinho de bebês, exatamente para melhorar mais ainda esse visual do nosso trabalho. Uma vez que eu tô sempre dizendo das 5 etapas de vendas, né? A gente vê se o nosso serviço é útil, para quem que é esse trabalho que a gente oferece, conhecer essa nossa persona, a gente conhecer a história desse cliente e ter a nossa história também, para que a gente busque essa conexão, a gente tenha o visual. E depois dessas 4 etapas, não quer dizer que ele já é realmente assim, tô com sucesso, agora eu posso ficar tranquila. Não, isso é permanente, ou seja, a gente precisa estar sempre persistindo, tá sempre buscando esse caminho constantemente, como uma gestão de projetos. A gente passa por cada uma das etapas, volta, começa de novo. Então são gastos que a gente precisa considerar. E o tecido, que é o nosso, aquilo que aparece mesmo, que é o nosso visual chefe, né? Que é aquilo que a pessoa vê, não só a reforma da boneca, em limpeza, cabelo, o antes e o depois do forro, mas é aquilo que vai encher os olhos da nossa cliente. Tanto é que, ao passar do tempo, eu fui percebendo quais eram as cores preferidas dessas clientes, né? E como é que a gente trabalha com essas cores. Se elas são destaque, se elas do tecido, se ela é o fundo do tecido, e como é que a gente pode trabalhar assim num composê, para também não usar na boneca inteira, na reforma toda, não usar sempre a mesma estampa, não cansar aos olhos, né? Embora a criança tá sempre trocando de roupa de boneca, quer sempre uma roupinha nova, e a gente oferece isso também. Então a gente vê tudo que a gente gasta, e eu quis focar no tecido, porque existe tipos de tecido diferente, embora a gente fale assim, vou usar sempre alguma coisa que tem algodão, mas a gente vai ter diferença de preço, de qualidade, de tamanho, diferentes larguras de tecido, qual é que a gente vai usar. Aqui no cantinho eu tô colocando assim, para deixar mais bonitinho ali, também comprei uns nichos e eu mesmo tô pintando, vamos ver como é que vai ficar. Fixar ali, comprei 3, vou pintar esses 3, bonequinhas também já feitos por mim. Então a gente vai precificar aquilo que a gente vai gastar, mas também a gente vai pensando em economia. Então vamos lá. Por que que a gente vai medir, saber quanto que eu vou usar de tecido em cada uma dessas roupinhas e como a gente vai fazer essas contas? Primeira coisa, considere a estrutura da precificação. Venho sempre falando disso, mas tem hora que a gente tem que fazer tanto de forma que fique praticamente decorado, né? É lógico que isso não pode ser assim mecânico de cabeça. Uma hora talvez, né, com muito tempo praticando isso e sabendo o preço, já consegue ver até quantos centímetros, né? Mas é sempre bom a gente estar praticando isso para chegar nesse momento evolutivo com a prática, né? Então, o que é a precificação? O que é que compõe a precificação? Basicamente 3 coisas: custos fixos, independente do tanto de encomenda que eu tenho, eu vou ter sempre aquele gasto. A gente vai ter também os custos variáveis, que vai depender de cada reforma, tanto em relação a tempo, como também a cada um dos elementos que a gente vai usar. E o tecido tá aí nesse meio. Ele vai ter o custo maior do que a gente vai estar usando ali na reforma em si de bonecas. Lógico que aí o nosso tempo tá incluso aí nesses variáveis. E depois de tudo isso, a gente tem o lucro, é o tanto que a gente vai colocar. A margem, dependendo do lugar que você mora, todo esse contexto onde você mora, concorrentes, o que é que você oferece, como você oferece. Se o seu serviço está em algum lugar que cobra uma porcentagem por essa divulgação, então aí você vai ver qual é o melhor para não te dar prejuízo. Mas geralmente a gente coloca entre 10% e 30%. Sabendo disso, vamos lá para esse foco principal dos custos variáveis, que é o tecido. A gente vai usar 2 tipos de tecido, para fazer o forro e o outro tecido para a gente fazer a roupinha. Esse é o básico, né? A regra básica, mas nada impede que eu faça um forro de jeans, faça um forro estampado com a finalidade de que ele pareça um macacãozinho, o corpinho mesmo da boneca de tecido, feito de tecido, ele pode ser realmente floridinho, diferente, mas o básico a gente faz algodão cru e a gente faz a roupinha estampada de poperim ou de tricoline. Então, esse é a noção principal. Ah, mas por que você está falando da diferença de tecido usado no forro? Que é o que vai implicar mesmo no resultado final do seu
custo. E que ao juntar os outros elementos, para chegar no preço final, que vai incluir o lucro, vai dar diferença. Então, se esse daqui é o comum, o algodão cru, que a gente vai fazer, eu ainda tenho que considerar se esse algodão cru, se ele é fino, se ele é do mais grosso, se ele é engomado, se eu tô comprando aquele de 2,60 m de largura ou de 1,40 m, que isso daqui vai influenciar no preço. Então vai depender. Ah, pode ser um fininho, a boneca não é pesada. É bem diferente desse daqui que é do grosso e que ele vem engomado, que eu tenho a finalidade de uma boneca que eu vou colocar peso e tal. Ah, mas se eu fizer que nem esse daqui, que é de suede, né, que vai dar uma diferença. Esse aqui eu coloquei para deixar assim articuladinha, né? Então esse daqui, o metro custa R$50, enquanto que o normal do algodão cru de 2,60 m custa R$26. Olha o tanto que é diferente, e eu vou mostrar aqui o tanto que o resultado dá diferente. E como é que eu vou saber isso antes de eu cortar o tecido? Se você faz os seus próprios moldes, né, eu gosto já de deixar marcado qual é a metragem que eu vou precisar. E aqui a gente vai ver na prática mesmo. Então, se eu tô trabalhando já com o molde, então eu tenho marcado lá quanto por quanto que eu preciso desse molde. Esse daqui é um molde que eu mais uso e é o maior que eu tenho para fazer short ou cerola. Vai depender aí se vai ser short, se vai ser cerola, mas é o mesmo molde. Que vai mudar é o que é que eu vou colocar aqui na barra, como é que eu vou fazer o cos. Eu preciso de tecido 30 centímetros por cerca de 75, 76, considerando aqui a costura, né? Então, esse daqui, se eu for fazer ele no tricoline, que hoje o tricoline aqui na minha região tá em torno de R$30 o metro, por 1,5 m. Então, se eu vou lá, compro 30 centímetros. Então, esses 30 centímetros vai ficar cerca de R$10. Como ele tem 1,5 m, eu vou conseguir no máximo fazer, em relação ao tecido, 2 cerolas dessa, ou 2 shortinhos desse. Então, cada um desses shortinhos, em relação ao tecido, vai me custar R$5. Isso só o tecido, né? Depois a gente acrescenta que tanto que a gente vai colocar de elástico, de renda, se eu vou fazer o fecho dele de elástico ou de fita de cetim, aí já é outras coisas que a gente acrescenta. Mas em relação ao tecido, eu sei que aqui eu vou gastar R$5. Se eu fizer um tecido que tenha 2,60, então aí a gente já vai comprar também 30 centímetros, uma vez que a gente está falando da altura, aqui o tanto que a gente vai comprar de tecido. Mas é muito importante a gente ter essa noção por causa do fio. Como a maioria do tecido plano, a gente vai cortar no fio, que é esse comprimento, que é o que a gente compra lá. Isso tem a ver com a trama, se é o lado que estica ou não, porque quando é tecido plano, é onde vai ter essa mobilidade. Enquanto que na marca do fio, se a gente puxar para cima ou para baixo, o que vai acontecer? Não tem essa elasticidade, né? Então, na estrutura como ela é feita. E aí, lógico, que às vezes ainda quiser colocar um viés, aí a gente vai ter um outro tipo de corte, vou gastar mais. Então, 30 centímetros. Quando estiver trabalhando com um tecido de 2,60, então a gente vai colocar quantas vezes 80 cabe no 2,60. Então, vai caber 3 vezes e ainda vai sobrar 20 centímetros. Ou seja, quanto será que custa esse tecido? Geralmente 26, aqui acho que tá R$26 a última vez que eu comprei. Então, a gente vai ter 30%, média de R$9. E agora, então, R$9, 30 centímetros. Quanto vai dar para eu fazer aqui? Quantas vezes o 80 vai caber? Vai dar para fazer 3. Então, eu vou pegar esse 9 e vou dividir por 3. Vai me custar R$3. Então, olha, quando eu tô usando o tricoline, que é mais caro, que é mais estreito, vou gastar R$5. Às vezes pode parecer pouco. No final de todo esse processo de contas, vai fazer uma grande diferença. Então, eu preciso saber quanto que eu tô gastando aqui pra gente colocando lá, ou na planilha, ou no caderninho, pra depois a gente colocar ainda em cima desse valor inicial, a gente ainda vai colocar a porcentagem 23%. Geralmente é isso, de 23% a 27% dos custos fixos, e em cima disso a gente ainda vai colocar 10%. Então lá no começo pode parecer pouquinho, um é 3, outro é 5, mas quando a gente vai vendo a diferença entre os dois e no final do processo, vai dar muita diferença. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, que a gente está sempre por aqui com esses assuntos em relação à reforma de bonecas.